BPC Loas passa a ser objeto de forte fiscalização do governo federal e esse vai ser o nosso assunto desse nosso bate-papo dessa semana, que está dentro do que estabelece a Lei Federal 15.077 de dezembro de 2024, mas que foi retificada em 21 de março de 2025. Basicamente, essa lei federal estabelece a adoção de documento com identificação biométrica para concessão, manutenção do BPC Loas e também estabelece obrigações para os órgãos que cuidam da gestão desse benefício aí. Nesta linha dessa fiscalização, eu chamo a sua atenção para uma notícia que é da segunda semana de março. Diz aqui: Dataprev informa, cadastro único cruza bilhões de dados em minutos e terá biometria e inteligência artificial. Tarefas que levavam até 25 dias, agora vão ser feitas em 11 minutos. A Dataprev é uma empresa estatal que gera soluções de tecnologia para o governo e gerou essa nova plataforma que consegue cruzar bilhões de informações, bilhões de dados e acelera a análise de coisas que levariam dias, vão ser feitas em minutos aí, segundo eles. O CAD único está no centro dessa questão, que é o CAD único, é o Cadastro Único para Benefícios Sociais do Governo Federal. É como se fosse um caderno onde as pessoas que acham que têm direito aos benefícios vão lá colocar os seus dados. Esse caderno, ele é de Brasília, mas ele é preenchido pelos municípios, pelas prefeituras. Mais de 5 mil municípios no Brasil todo fazem a entrada de dados das pessoas para esse tipo de benefício. Vai guardando essas informações aí para você entender esse pente fino aí, porque nesse ponto aí que está os riscos para nós aqui. Por quê? A Lei 15.077, o foco da lei é a parte da renda mínima para o benefício. Explicando, o BPC Loas é um benefício assistencial, ele não é previdenciário. Então as pessoas que recebem BPC não precisam ter contribuído. Essa característica dele, que é do assistencial, é que torna ele tão vigiado, vamos dizer assim, pelo governo. Porque você não precisa contribuir, então é tudo dinheiro do governo, ele impacta bastante as contas do governo que vivem desequilibradas. Não por culpa só do BPC, mas o BPC está no olho do furacão, está na linha de tiro e ele está sendo fiscalizado aí. E é o critério de renda que eles estão fiscalizando. Por quê? Porque o Loas ele é pago para idosos e deficientes físicos que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa vulnerabilidade ela é definida por um critério de renda que olha a pessoa que pede, que vai receber o BPC, mas olha também os seus familiares que moram com ele na mesma casa. É pego essas pessoas, é pego a renda que cada uma dessas pessoas tem, é dividido pelo número de pessoas na casa, e esse número não pode dar mais de 1/4 do salário mínimo por pessoa, R$ 379 por pessoa. Se der acima, a pessoa não tem direito ao BPC por causa do critério de renda. Se der abaixo, ele está dentro do critério, e aí a gente avança para fazer as outras análises e conceder. O governo vem aprimorando a sua base de dados e vem levando as suas informações do seu serviço tudo para o digital. A carteira de trabalho é digital, o título hoje, o e-título é digital. Você vai abrir um microempreendedor individual, seus dados vão entrar lá nas plataformas do governo. Você vai atrás de uma especialização pelo Sebrae, você vai levar os seus dados lá para o governo. Você vai mexer com o imposto de renda, você vai levar os seus dados para o governo. Você vai tomar vacina, igual nós tomamos vacina para a Covid, você vai botar os seus dados, porque é do Ministério da Saúde. Então, os seus dados estão nesse monte de base de dados do governo aí. E no final do ano passado, nessa linha de modernização, a portaria 28, INSS, Ministério da Ação Social, os dois órgãos, portaria é um regulamento que o órgão faz para ele mesmo. Como que eu vou fazer tal coisa? Então, essa portaria 28, no final do ano passado, ela estabeleceu todo mês o INSS, que é quem paga o BPC, vai promover cruzamento de informação que ele tem sobre o beneficiário do BPC e seus parentes, com informação que essas pessoas deixaram em outras bases de dados do governo. A pessoa que tirou carteira de motorista,
a pessoa que foi na justiça, a pessoa que vacinou, a pessoa que declarou renda, a pessoa que foi fazer um treinamento, uma especialização no Sebrae, a pessoa que abriu um MEI, a pessoa que pegou uma licença para qualquer coisa. Em todos os lugares que o beneficiário e os seus parentes deixaram informações, desde dezembro do ano passado, todo mês o INSS está cruzando esses dados para ver exatamente a renda, se ela se mantém ou se ela estourou. Explico um exemplo. Vamos supor que eu tenho 70 anos e já há 4 anos eu recebo BPC Loas. Tá legal? Moro eu, minha mulher e meus filhos. Nesses 4 anos, o meu filho ou minha filha, que era ali um menininho, uma menininha, alcançou 18 anos, foi lá e fez um curso no Sebrae, deixou lá os dados dele, foi lá e montou um salão de beleza, e aí pegou um financiamento, dando exemplo, na Caixa Econômica para poder montar o salão, deixou os dados lá, abriu um microempreendedor individual e disse lá que ia ter um salão de beleza com a renda X, vai vendo, tá tudo lá. E aí mensalmente agora o INSS vem e cruza as informações minha e dos meus familiares. E aí vai acusar que aquele menino, aquela menina, agora tem uma renda, e aí somado com a renda da família, estoura a minha renda. E eu não posso mais receber o BPC, o benefício vai ser cortado. Aí, claro, eu vou ser notificado disso, para eu ter um tempo para explicar, que é a defesa. Apresento a defesa é apresentada no meu INSS, no sistema, ou presencialmente nas agências do INSS, e a pessoa não precisa marcar para apresentar, só chegar lá e eles vão receber a sua defesa. E aí vão avaliar a sua defesa. Se não resolver, beleza, vai continuar mantendo. Não, realmente, a pessoa justificou aqui. Teve um erro aí. Mas se não, o benefício vai ser definitivamente cortado. Então esse é o pente fino, como eles estão chamando aí, a fiscalização. Tá legal? Isso tudo que eu disse está numa portaria da Diretoria de Benefícios do INSS, portaria 1249, de 26 de dezembro de 2024, está tudo lá. Quais os acertos e quais os erros que estão dentro desse processo do governo aí, nesse pente fino aí? Primeiro acerto é a fiscalização em si, é positiva, tem que fiscalizar, porque tem que se garantir que o benefício chegue às pessoas que dele precisam. Teve uma notícia, janeiro de 2025, teve um estudo que foi feito pelo ex-presidente do INSS, o tal do Leonardo Rolim. Esse cara é especialista em previdência e em gestão pública. Esse cara fez um baita de um estudo e ele mostrou que mais de 14, segundo o estudo dele, tá? Eu não estou dizendo que ele tem a razão, eu só estou usando o exemplo dele para dizer que a fiscalização é bem-vinda. Porque esse estudo que ele fez apontou que mais de 14 bilhões de reais são pagos em BPC Loas indevido, que não deveria estar sendo pago, que é irregular. Então a fiscalização não é bem-vinda. Estando esses dados do ex-presidente do INSS correto ou não, e fiscalizar isso aí, tá certo. Embora também tivesse que fiscalizar em outros pontos que o governo perde dinheiro, como por exemplo os altos salários, em toda a estrutura do Estado, juízes, promotores, altos funcionários de empresas estatais, por exemplo, não é? Isso tudo aí está na conta, isso tudo aí é dinheiro do Estado que vai embora, mas você não vê rigor lá, como você vê aqui em cima de um salário mínimo. Claro que é pequeno, você juntando dá esse rombo aí, mas não é só esse ponto que você tem dinheiro público jogado fora. Então, é certo, mas vamos fazer da maneira certa. Tá legal? E quais os perigos? O que está de errado nesse negócio aí? Primeiro ponto, é a questão de fake news. A questão de fake news. É tão forte isso que o governo teve que fazer uma cartilha. Mudanças no BPC Loas, o que é verdade e o que é boato. Diante da lei 15.077, que é a que nós estamos falando, e com o objetivo de combater fake news, o Ministério do Desenvolvimento Social separou as principais alterações nas regras para este benefício. Isso foi publicado em janeiro de 2025.
E aí ele vem dizendo o que é verdade, o que muda, o que é mentira, explicando. Então é questão de fake news. Foi o primeiro ponto de equívoco que o governo corrigiu aí com as suas informações. O segundo ponto, desconsiderar a gestão multipartite do BPC. O que quer dizer essa palavra? Multipartite, né? Palavra difícil, mas quer dizer multiparte, várias partes. A gestão desse benefício, ele passa por um monte de lugar. Primeiro, o benefício é do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas quem cuida dele é o INSS, que está dentro do Ministério da Previdência Social. Isso acontece por quê? Porque aqui na ação social você não tem um órgão tão poderoso, tão robusto como o INSS, que é um órgão presente em todo canto do Brasil tem INSS. Então, como não tem como ninguém, uma secretaria, um órgão forte aqui, vamos usar a estrutura do INSS para fazer a gestão do BPC. Embora ele seja um instituto de previdência, de gente que recolheu, contribuiu para receber. Mas ele também vai cuidar do BPC, que não precisa de contribuição. Então, Ministério do Desenvolvimento Social, INSS, rede bancária, que é um importante elemento, que é por ali que paga o benefício, e as mais de 5.000 prefeituras que, por meio do CRAS, dos seus CRAS, nas suas secretarias de ação social, são elas que cuidam do CadÚnico, que é o caderno onde quem quer o BPC, quem precisa dele, vai lá se registrar. Então, essa estrutura toda tem pontos de diferença, ela não é uniforme, nem todos os municípios são organizados da mesma forma, nem todas as secretarias de ação social são da mesma forma. O INSS não atende da mesma forma. E aí, quando você tem, às vezes, um pepino ou uma necessidade de explicação, como que o beneficiário fica? Igual uma bola de ping-pong. Não, isso você resolve aqui. Não, isso você resolve lá. Não, isso você resolve aqui. Isso você resolve lá. De pulando, batendo de um lado para o outro, para poder se explicar. Isso aí não teve essa sensibilidade para entender o lado de cada questão. O terceiro ponto, muito complicado isso, o que eu chamo de assimetria digital. O que é assimetria? Assimétrico é algo que não é simétrico, que não tem as mesmas medidas. E o mundo digital, para o brasileiro, ele é assimétrico. O brasileiro não existe um alto nível de conhecimento digital na nossa população. Eu mesmo sou um cara, e olha que eu estudo e trabalho, mas tem coisas que eu apanho para fazer. Imagine as pessoas que são beneficiários do BPC Loas. Biometria que está sendo exigida, esse povo não sabe o que é isso. A defesa, como eu disse, expliquei, está lá na portaria do INSS, da Diretoria de Benefícios, a defesa é feita no sistema. Que a pessoa não tem facilidade de mexer com o sistema. Não tem facilidade para, no sistema, explicar aquilo que eu te disse. Por quê? Porque muitas vezes, igual aconteceu, né? O exemplo que eu dei. Então o menino cresceu e aí agora ele estoura a renda do pai. Mas só que esse menino às vezes já saiu da casa do pai há muito tempo. Ah, mas ele está registrado na sua casa. Por quê? Porque lá onde ele está ainda não tem ligação de água e de luz no nome dele. Ele precisou ligar no meu nome. Eu só estou dando exemplo. As coisas no Brasil não são fluidas como às vezes a gente pensa que é na lei. E aí, nesse ponto, a assimetria digital vai pegar para a pessoa. Vai dificultar a pessoa se defender, a se explicar. Aí a lei vem prevendo assim, você para você fazer no INSS, mas você pode fazer na agência da Previdência Social. Você pode levar lá, que vão receber sua defesa. E você não precisa marcar a hora. Só que, aí é o terceiro ponto, que é o terceiro equívoco também. Não tem percepção de que o INSS, ele é um órgão grande, mas o atendimento dele muda muito de lugar para lugar. Você tem áreas, locais que você vai ter uma grande eficiência, uma agência muito estruturada, uma agência com pessoas, com estagiários, com um sistema, com energia, com computador, com gente para te atender, mas você vai ter lugar que não tem isso. Aqui, perto do meu município, a agência da Previdência Social não te atende se você não marcar. Ah, mas aqui na lei está dizendo que você pode atender sem marcar. Sim, mas aqui ela não vai te atender. Não vai atender. Aí, veja, a pessoa vai ter que apresentar, vai ter que marcar para ser atendida.
porque ele não atende sem marcar, embora a lei diga. Assim, doutor Marco, mas a lei está dizendo, mas não acontece, nem sempre acontece. Por aí afora, o Brasil ele é muito diferente nisso aí. E aí, nesse caso, olha a curiosidade, que uma coisa como que está ligada com a outra. No caso aqui dessa agência, você vai sem marcar, ele diz assim, não, você volta amanhã, marca e volta outro dia, que você vai marcar aqui para vir aqui. E aí, sabe aonde que você tem que marcar? Dentro do sistema. Você tem que marcar dentro do sistema. E aí a pessoa muitas vezes não tem facilidade de mexer com o sistema. Tudo isso está fora, não está sendo detectado pela lei. E isso aí dificulta e é um problema, sim, dentro dessa nova fiscalização. Bom, essas foram as informações do nosso bate-papo dessa semana. Espero que elas ajudem você de alguma forma. Conhecimento liberta. Tchau.